Voltando, galera, agora a gente vai ver como que o naturalismo ocorreu no Brasil. A gente vai ver o contexto histórico, os principais autores, os principais livros, beleza? Então, como eu sempre digo para vocês, antes de a gente começar a analisar tudo isso, a gente precisa analisar o contexto histórico que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, durante tudo que aconteceu no naturalismo, a gente teve três questões bem importantes aqui no Brasil. A primeira é que a gente teve a questão da abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. Certo que o naturalismo começou um pouquinho antes disso, mas quando ele estava acontecendo, a abolição da escravatura foi assinada. Outra coisa, os escritores naturalistas eram extremamente abolicionistas. Eles participaram muito dos debates sobre essa questão. Vai abolir, não vai abolir? Eles queriam que abolisse mesmo. Desde a terceira geração do romantismo, os escritores, em sua maioria, eram extremamente abolicionistas. Eles queriam o fim da escravidão, ok? Em 1889, a gente tem a proclamação da República. O Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, né? A gente tem como nosso primeiro presidente Marechal Deodoro da Fonseca. A gente é uma república com um sistema de governo de presidencialismo, ok? E além disso, a gente tem muitos problemas nacionais, né? O Brasil sempre foi muito cheio de problemas nacionais e durante o naturalismo também havia a questão da superlotação das cidades, a questão do início das favelas, as favelas estão começando a crescer, favelas não, comunidades, né? Importante, como a gente usa as palavras é muito importante, né? Às vezes a gente acha que não pode ofender, mas pode ofender. A criação das comunidades, né? Aquela questão de afastar as pessoas mais pobres do centro, coisa que a gente vê até hoje, né? O centro é no meio, e aí em volta desse centro a gente tem a criação de outras cidades que servem ao centro, né? Aqui em Brasília é muito isso, lá no plano fica no centro, e aí as cidades satélites ficam ali no seu entorno, e as cidades satélites praticamente servem ao plano, né? A maioria trabalha no plano, ônibus chega no plano todo dia. Isso não é de hoje, viu, galera? Pode ficar tranquilo. É uma coisa que vem ali desde antigamente, ok? Então, esse é o contexto histórico aqui do Brasil. E aí a gente entra logo no primeiro cara, o grande nome do naturalismo que a gente tem no Brasil. Quando vocês pensarem em naturalismo, vocês vão pensar, caramba, Aloysio Azevedo. Importante ressaltar que ele não é irmão do Álvaro de Azevedo, ok? Não são irmãos, eles viveram em tempos diferentes. É só um nome que realmente coincidiu de ser comum, ok? Então, Aloysio Azevedo. Não confunde com Álvaro de Azevedo do romantismo. Então, Álvaro de Azevedo, romantismo. Aloysio Azevedo, naturalismo. É o grande nome que a gente tem aqui no naturalismo no Brasil, ok? Então, o Aloysio de Azevedo, quando ele publicou um livro chamado O Mulato, ele deu início ao realismo no Brasil. O Mulato, ele vai contar a história de um homem, né? Como o próprio nome já diz, ele era mulato. E ele tinha os olhos azuis. Ele era filho de uma escrava, com um senhor dessa escrava, né? E aí ele foi mandado a estudar. Lá fora ele estudou direito, quando ele voltou ele era um advogado renomado, renomadíssimo, Raimundo. O nome do personagem principal é Raimundo. Só que aí a cor da pele, né, ainda é um fator muito importante para a sociedade da época. E mesmo ele tendo uma cor de pele mais clara, né, como o próprio autor já diz, ele é mulato. Mesmo assim, ele não deixa de sofrer racismo e de sofrer perseguições da sociedade, ok? Então, Aloysio de Azevedo, como lá, ele traz muito essa questão do racismo. Aquele racismo que o pessoal diz não ter, aquela questão do racismo velado, mas que tem e que implica com a pessoa e às vezes acaba até matando a pessoa, né? Eu vou disponibilizar o Mulato para vocês no Muda, mas assim, é um livro que te causa revolta, né? Te causa assim, como a sociedade ainda pensa dessa forma, né? O Aloysio Azevedo, ele é conhecido como escritor das massas, justamente pela questão de retratar as classes mais baixas da sociedade. Você não vai ver o Aloysio Azevedo escrevendo sobre burguesia, sobre nobreza, sobre a corte do Rio de Janeiro. Não, não mesmo. Você vai ver o Aloysio Azevedo escrevendo sobre o pessoal que trabalha o dia inteiro e tem que morar num cortiço, porque ganha muito pouco. Um cortiço que é mal arranjado,
que não tem água direito, que você vê rato correndo. O Aloysio Azevedo, ele vai escrever sobre essa questão do racismo, né? Ele vai escrever sobre pessoas que têm que morar em casas de pensão porque não tem mais dinheiro para pagar. O Aloysio Azevedo, ele vai escrever sobre as classes mais baixas da sociedade brasileira, ok? E aí ele atinge o seu apogeu máximo do naturalismo e, consequentemente, da questão de ser famoso aqui no Brasil com um livro chamado O Cortiço. Cara, quando você pensar em naturalismo no Brasil, você vai pensar em qual escritor mesmo? Isso mesmo, Aloysio Azevedo. E você vai pensar em qual livro? O Cortiço. Cara, é o apogeu máximo do naturalismo que a gente tem aqui no Brasil, com o Cortiço, do Aloysio Azevedo. O Cortiço, ele vai trazer muito a questão da animalização das personagens. Tem passagens que o Aloysio Azevedo vai realmente retratar as personagens como se elas fossem animais, né? O Cortiço, a gente fala que o personagem principal não é nenhuma pessoa, mas sim o próprio Cortiço, né? Vai contar a história de dois núcleos principais. O núcleo do João Romão, que era um português que tinha uma pequena quitandinha, né? Com a sua companheira, que era uma suposta alforriada, que é a Bertoleza. A alforria, que era uma escrava que tinha sua liberdade. A questão dele competindo com outro português que morava do lado dele, que era o Miranda, e também o núcleo do cortiço, né? O João Romão, depois ele começa a construir um cortiço ali atrás dessa vendinha. E aí aí que as coisas vão acontecendo, né? Como é que as pessoas se comportam dentro do cortiço? O que acontece dentro do cortiço? Do cortiço. Essa questão das pessoas deixarem os seus instintos humanos, né? E os instintos animais começarem a prevalecer. A gente tem a questão da homossexualidade, da prostituição prematura, do adultério, da briga, da violência. A Aloysio traz tudo isso. A gente tem a questão também do determinismo, principalmente com um português que vai morar lá no cortiço, né? E aí o que acontece? Aquele português bom que o Aloysio tenta retratar, a diferença entre o brasileiro e o português, né? O pensamento dele. O português, ele era um cara extremamente trabalhador, muito trabalhador, um homem de bem, né? Parece até aquele o moral dos bons costumes, um cidadão de bem. E aí, ele era casado com a Piedade, ele tinha uma filha. E aí, quando ele começa a morar no cortiço, ele antes não bebia, e ele vai começar a beber. Aí ele se interessa por uma personagem chamada Rita Baiana, que tem toda aquela sensualidade brasileira, né? E aquele cara trabalhador, que gostava de trabalhar, que era bom para sua esposa e para sua filha, ele vira outra pessoa. Com isso, o Aloysio Azevedo quer mostrar que o meio que esse português estava inserido, determinou a pessoa que ele se tornou. Ele era uma pessoa boa, trabalhadora, mas que se tornou uma pessoa que bebe e que não tá nem aí, né? Por conta daquele meio que ele tá vivendo, aquele meio do cortiço, né? Por quê? Porque o romance naturalista, ele é um romance de quê? De tese. E eu precisava provar com o que eu escrevia que aquilo que a ciência estava falando realmente era verdade, né? Então, vocês não vão se surpreender quando os autores colocarem em seus livros personagens para mesmo justificar aquilo que a ciência estava falando naquele momento, ok? O Aloysio Azevedo também é um cara muito bom de propaganda. Ele sabia que para poder vender, ele tinha que instigar as pessoas a comprarem, né? Então, antes de publicar o Mulato, ele soltou uma nota no jornal falando bem assim: Dr. Raimundo José da Silva, distinto advogado que partilha de nossas ideias e propõe-se a bater os abusos da igreja, conta-nos que há certo mistério na vida deste cavalheiro. Ele colocou uma notinha do personagem principal do livro dele, o Mulato, no jornal. Aí as pessoas ficaram, ué, mas quem é esse cara? Quem é esse Dr. Raimundo José da Silva? E aí depois eles descobriram que era o personagem principal do livro O Mulato, da Aloysio Azevedo. Então foi uma forma de fazer propaganda do livro dele que ele encontrou no jornal, ok?
Aqui eu coloquei um trechinho do Cortiço para vocês verem essa questão da animalização das personagens. Olha só. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, carcarejar de galinhas. Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esse, não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. Então aqui a gente já tem algumas questões da animalização, né? Macho e fêmea é designação para animal, né? Aqui a gente tem a questão do pelo, né? Como se fosse o pelo de animal mesmo. Ventas, né? Questão aqui das ventas da testa. Então, a Luiz de Azevedo, no Cortiço, ele traz realmente todas as características que a gente tem no naturalismo, sem dúvidas. A questão do determinismo, da animalização, do meio que você está inserido, ok? O Cortiço vai estar disponibilizado para vocês, também no Moodle. E se eu não me engano, tem o filme dele no YouTube, que eu também vou disponibilizar o link para vocês, ok? Tem outro livro muito importante também, do Aloysio de Azevedo, a gente vai falar dos 3, né? O Mulato, o Cortiço e o último, que é o Casa de Pensão. Casa de Pensão, o Aloysio escreveu porque ele tinha lido uma vez no jornal uma notícia. Aí ele se inspirou para escrever esse livro. Ele escreveu esse livro inspirado na questão Capistrano, que foi uma questão que mobilizou muito a sociedade da época e aí deixou a sociedade muito sensibilizada, né? O Rio de Janeiro ali, né? Então, inclusive, o personagem principal do livro dele chama Capistrano. Mas a história vai contar como uma mãe, que era professora de piano, teve que transformar a casa que ela morava em uma casa de pensão, né? Como se fosse... Quando você pensa em pensão, quando você aluga um quartinho e aí você mora dentro da casa, lá você come, lá você toma banho e você paga um certo valor no fim do mês, né? Ela fez isso para poder criar os seus 2 filhos, que é a Júlia e o Antônio Alexandre. E aí, um dos pensionistas, que era o João Capistrano, ele se apaixona pela filha, que é a Júlia. E a filha também se apaixona por ele. E aí os dois têm um envolvimento sexual e amoroso. Ou seja, o Aloysio de Azevedo também vai trazer essa questão do envolvimento sexual e amoroso. E aí, quando o envolvimento foi descoberto dos dois, o Capistrano, o João Capistrano, ele foi levado à justiça por essa questão, né? Só que aí ele foi processado, mas ele foi absolvido, porque o juiz entendeu que, né, não era um escândalo horrível. Só que quando ele foi absolvido, o irmão da Júlia, que era o Antônio Alexandre, matou ele, certo? E aí foi uma coisa que realmente aconteceu, essa questão Capistrano, mas aí o Aloysio de Azevedo ele pegou e transformou em uma história literária com o nome Casa de Pensão. Mas é inspirado em fatos reais mesmo. Aconteceu, o cara morreu pelas mãos do irmão da menina, e aí o Aloysio Azevedo escreveu um livro chamado Casa de Pensão. Beleza? Aqui eu tenho uma foto do grande Aloysio Azevedo, o bigodinho dele bem inchado. Ele era bonitinho. E aqui a gente tem uma foto de um cortiço. Gente, é isso aqui mesmo, ó. As coisas separadas por lençol. É uma grande extensão aqui, ó, né? E muitas pessoas morando em um mesmo lugar. Então,
ali tinha propagação de doenças. Por quê? Porque o dono não proporcionava boas condições, certo? Ele só queria o dinheiro no fim do mês. E aí, os cortiços cresceram muito no Rio de Janeiro e o Aloysio viu ali uma boa possibilidade de explorar o romance de tese, o romance naturalista, dentro de um cortiço, ok? Depois a gente passa para um escritor naturalista também, que é o Júlio Ribeiro. Ele era mineiro, ele foi um grande jornalista, ele foi professor também da Universidade do Rio de Janeiro, ali no curso de Direito, ele ensinou latim, depois ensinou retórica. E os seus romances tinham características naturalistas também. Mas o seu apogeu veio principalmente com a questão quando ele publicou o livro chamado A Carne. A Carne vai contar a história de uma menina que se envolve sexualmente com o seu padrinho, né? Então, assim, os desejos da carne, né? Esses desejos pecaminosos, né? Então, o Júlio Ribeiro traz essas questões em A Carne, quando ele publicou em 1888. Aqui é uma fotinha dele, aqui é a capa do livro. Vou procurar também para disponibilizar para vocês no Moodle, ok? Passando, a gente tem um cara muito importante, se eu fosse vocês, eu me atentava bastante, porque esse cara é obra do Paes, se eu não me engano, da segunda etapa, certo? Quando uma obra é do Paes, às vezes ela pode cair no vestibular da UNB também. O Adolfo Caminha, ele foi muito importante para a literatura brasileira, muito, muito importante. Então, por favor, eu vou deixar disponibilizado o livro que vai estar na etapa do Paes. Se vocês puderem dar uma olhadinha, é bem importante mesmo, ok? Mas vamos lá. O Adolfo Caminha, ele foi um escritor, jornalista e ele também serviu à Marinha, ok? Ele se consolidou principalmente com a obra Anormalista, é uma obra bem interessante. E assim, foi quando ele se tornou realmente, eu sou um escritor agora eu posso falar que eu realmente sou um escritor. Adolfo Caminha é muito conhecido por suas descrições minuciosas, ou seja, descrição com muito detalhes. Ele era muito detalhista. Então, ele detalhava bem a pessoa, bem o meio que ela estava vivendo e o momento que ela estava vivendo. Mas o escrito mais famoso dele e o que vai cair na segunda etapa do Paes e que pode ou não cair na sua prova do vestibular é O Bom Crioulo. É o livro mais famoso do Adolfo Caminha. Quando o pessoal pensa em Adolfo Caminha, é nesse daí que eles pensam, no Bom Crioulo, ok? Então a gente vai trabalhar um pouquinho agora com esse O Bom Crioulo. O Bom Crioulo é o primeiro livro brasileiro que vai tratar da temática da homossexualidade, ok? Homossexualidade, ou seja, pessoas do mesmo gênero mantendo relações amorosas, né? Amorosas ou sexuais. Quando a gente for ver o próximo livro, vocês vão perguntar, mas aqui também tem a questão da homossexualidade. Sim, só que a questão são as datas. Quando o Bom Crioulo foi publicado, não tinha nenhum livro no Brasil que tratava da homossexualidade. O próximo livro que a gente for ver, ele já começa a tratar também. E alguns outros escritos. Só que o Adolfo Caminha com o Bom Crioulo foi o primeiro livro, realmente o primeiro livro que tratou da homossexualidade. Não tem essa diferenciação entre masculino e feminino. A homossexualidade dentro dos livros, ok? É muito legal porque é uma narrativa totalmente sem preconceito, sabe? O Adolfo Caminha, ele escreve. Claro que, por conta da época, ele vai ser um pouquinho moralista, né? Falando assim, mas não tem preconceito, gente. Ele conta a história realmente de dois homens que se apaixonam, que vivem um tempo como casal e não tem preconceito. Isso, antes do século XX, parece uma coisa improvável, mas aconteceu. E aconteceu aqui no Brasil, para vocês verem como a literatura brasileira é extremamente interessante. Ele vai se passar em dois lugares principais, que é no navio da Maria e uma rua lá no Rio de Janeiro, que se chama Rua da Misericórdia. Ele vai contar a história, primeiramente, de Amaro. Amaro servia a Marinha, e aí ele era muito prestativo, ele ajudava todo mundo achava ele um cara maravilhoso. E aí por isso que apelidaram ele de O Bom Crioulo. Amaro, ele começa a se interessar por um cara chamado Aleixo. Aleixo era um cara louro, dos olhos azuis, brancos, sabe? E aí o Amaro começa a se interessar por ele.
E aí a gente tem a questão do romance interracial, né? Entre o Amaro e o Aleixo. O Amaro era um cara negro, né? E o Aleixo era um cara branco. E aí, isso também é muito interessante. Eram dois homens. Mas eram dois homens, um branco e um negro. O Adolfo Caminha realmente estava bem à frente do tempo dele, ok? E aí, quando o tempo de serviço dos dois terminam na Marinha, o Amaro, ele consegue um quartinho numa pensão bem reservado para eles dois. Opa! Ai, gente, foi mal. Ele descobre um local bem tranquilo para os dois morarem, que ele conheceu uma prostituta chamada Dona Carolina, e essa prostituta sabia que ele gostava de homens e não de mulheres, e aí ela possibilitou para eles um quartinho para eles terem a sua própria liberdade, ok? E aí eles começam a morar juntos. Tem passagens lá que mostram realmente uma vida como se fosse uma vida matrimonial dos dois, né? Só que a questão do Amaro não era somente sexual com o Aleixo. Ele realmente amava aquele homem. Era um amor muito, muito grande que ele sentia por Aleixo. Só que um belo dia, o Amaro ele é chamado de volta para o serviço. Ele é convocado de volta para trabalhar em um navio, né? Para servir a Maria. Enquanto ele está fora, a dona Carolina começa, né? A querer se envolver com o Aleixo. E o Aleixo, que não gostava só de homens, né? Ele também começa a ceder para a dona Carolina. E aí os dois se envolvem enquanto o Amaro está fora. E aí, um dia, o Amaro se envolve em uma briga na rua. E aí chamam o capitão dele. Esse capitão dele castiga o Amaro muito, muito, muito mesmo. Ele castiga tanto que aí ele tem que ser transferido para um hospital-prisão. Hospital porque ele estava muito machucado. E prisão porque, né, ele tinha aprontado no meio da rua. Ele se envolveu numa briga. E aí, lá nesse hospital, ele descobre que a dona Carolina e o Aleixo estão se envolvendo. E aí ele fica irado de raiva, ele não aceita, acha aquilo ali extremamente uma traição, realmente, né? E aí, quando ele tá indo, voltando, ele foge do hospital de madrugada um dia, aí ele tá voltando lá pra pensão que ele morava com Aleixo. E aí o padeiro confirma mesmo pra ele que a dona Carolina e o Aleixo estavam tendo um caso. E aí ele cega de raiva, fica irado. Aí ele encontra o Aleixo. Aí eles começam uma discussão, um monte de gente começa a ficar em volta dos dois. E aí quando a dona Carolina vai ver, o Amaro tá sendo levado por dois policiais, assim, com o cara mais triste do mundo. E o Aleixo tá lá no chão com um corte de pescoço sangrando. Ele foi morto por uma navalha que o Amaro carregava no bolso, ok? Ele foge da prisão e mata Aleixo. Aqui tem uma foto do Adolfo Caminha e aqui uma capa do Bom Crioulo. Gente, é interessante porque são muitas questões que o Adolfo Caminha traz no Bom Crioulo. Ele traz essa questão da homossexualidade, essa questão do amor, né? O amor exagerado que o Amaro sentia por Aleixo. É um amor muito, muito grande mesmo. Ele tem um traço romântico também, da paixão, né? Da sede de querer viver com quem você ama. E é realmente naturalista, porque ele vai trazer temas polêmicos, traição, homossexualidade, o estudo da sociedade, né? O que acontece com um homem quando ele é traído, né? Por isso que ele é tão importante. Vai estar disponível para vocês no Moodle também. Vou ver se eu consigo também uma análise bem legal também sobre o Bom Crioulo para mandar para vocês, ok? E aí depois a gente vem também com um grande cara do naturalismo, que é o Raul Pompeia. O Raul Pompeia, ele é um caso bem particular do naturalismo, porque ele é conhecido por um livro só, o Raul Pompeia. Ele publicou o Ateneu em 1888, certo? E aí ele foi imortalizado, Raul Pompeia, por conta desse livro, o Ateneu. Ele é um grande, grande escritor por conta desse livro, né? E o que o Ateneu vai contar? Ele vai contar a história de um menino chamado Sérgio, que ele vai para um internato. E lá vai contar a formação desse menino, tanto academicamente,
sexual, a formação sexual dele, a formação psicológica dele, o que ele vai acreditar, no que ele não vai acreditar, a formação intelectual dele, né? E aí, ao mesmo tempo que ele faz essa questão de determinar, de fazer um romance de tese, o Raul Pompeia vai mostrar a decadência do regime monárquico escravocrata que o Brasil ainda tinha naquela época, né? Por quê? Porque ele vai tratar aquela pequena sociedade do internato, fazendo dela um comparativo com a sociedade do Brasil mesmo, entendeu? Então, vou ter figuras que vão representar ali, por exemplo, aquelas pessoas que só pensam em dinheiro, aquelas pessoas que precisam passar a perna nas outras para poder se dar bem na vida, ok? Então, o Raul Pompeia vai tratar o internato como um estudo da sociedade, né? E aí, ele fala que o Raul Pompeia fala que não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete. Então, tudo aquilo que acontece na sociedade, aqueles pequenos casos, você vai ter um internato também, porque o internato são pessoas, né, que foram criadas pelaquela sociedade. Então, o que o internato é somente reflexo daquilo que a sociedade é, ok? O Ateneu também vai estar disponível para vocês. Gente, é um livro bem legal. Recomendo muito que vocês leiam, ok? Aqui é uma foto do Raul Pompeia e aqui é uma capa do Ateneu. A gente tem vários menininhos, né? Internato masculino. E agora chegamos ao fim da nossa aula. Eu resolvi colocar essa frase do Émile Zola porque é muito legal. Que é assim: os governos suspeitam da literatura porque é uma força que lhe escapa. E realmente, a literatura não está feita aqui para agradar governo, ela está feita aqui como uma forma de denúncia social, para poder agradar a sociedade, para poder mostrar para a sociedade o que está errado, o que a sociedade pode mudar. E o naturalismo vem realmente como isso, como um meio de denúncia, um meio de cientificismo, de tentar provar aquilo que os escritores acreditavam, aquilo que a ciência acreditava, ok? E essa é a questão do naturalismo, como a ciência e a literatura podem caminhar de mãos dadas também, ok? Só uma vez que eu queria dar para vocês, essa semana eu não vou colocar questionário para vocês no Moodle, tô vendo que não tá dando um bom resultado. O que vai acontecer? Essa semana eu vou fazer uma aula ao vivo, já conversei com a Carla, depois ela vai passar para vocês, na qual eu vou dar dicas e a gente vai responder questões de vestibular de literatura. Como a gente viu, realismo, Machado e naturalismo vão ser sobre esses três temas, realismo, Machado de Assis e naturalismo, ok? Espero que vocês participem, espero que vocês me tragam dúvidas ou então me tragam sugestões de como que eu posso melhorar as aulas para vocês, o que vocês acham que está ruim, o que vocês acham que pode melhorar, ok? E é isso aí, eu vou tentar ao máximo tentar me diversificar um pouquinho para não ficar uma coisa sempre do mesmo jeito, ok? Vou tentar trazer uns jogos online para a gente ver também, beleza? Mas garanto para vocês, literatura vai ficar bem legal, ok? Espero que vocês estejam gostando das aulas, espero que vocês estejam se interessando pela literatura, não só brasileira, mas como um todo, ok? Espero que vocês estejam curtindo e até a próxima, galera!